Já faz um tempo que eu não te vejo. Meu coração é uma caixinha de segredos musicais que quando toca eu te percebo, feito um brinquedo que começa a saltitar. Roda, minha menina, venha me tirar do morão, ó dança bailarina, dentro do meu coração, o meu boi barrica da varinha de condão. Já faz um tempo que eu não te vejo, meu coração é uma caixinha de segredos musicais que quando toca eu te percebo, feito um brinquedo que começa a saltitar. Roda, minha menina, venha me tirar do morão, a dança bailarina, dentro do meu coração, o meu boi barrica e a varinha de condão. É boi. Na metade da década de 60, houve um movimento de mulheres, mães, na reitoria da universidade, que queriam um lugar para deixar seus filhos. No começo não era propriamente uma creche, mas era uma sala onde elas pudessem se revezar e deixar as crianças, porque não havia nada na universidade. Esse foi um começo, uma luta que se desencadeou muito na década de 70, que foi uma luta dos direitos das mulheres. Em 75, aqui na universidade, houve uma famosa passeata dos bebês, que foi feita na frente da reitoria e foi feito um movimento grande de pressão de mães docentes, mães funcionárias, pedindo para a reitoria que tomasse uma atitude, que montasse uma creche aqui dentro. Muito a partir desta demanda, foi contratado Elias Rocha Barros, que era um colega meu de turma, que me chamou para trabalhar com ele dentro deste projeto de creche na universidade. Nós trabalhamos um pouco nesse projeto, aí ele foi engavetado, aí em 79 ele volta à pauta. Neste momento, o Elias já tinha ido embora, eu estava aqui sozinha. Eu era bastante jovem, eu era bastante interessada na coisa. O que eu tinha de claro para mim naquela época? Que creche não era um direito da mãe, mas era principalmente e fundamentalmente um direito da criança. Direito da criança é a educação desde o começo. Na creche, foi a nossa turma, por ser a primeira, até foi uma turma de muita experiência, que os pais influenciavam muito no desenvolvimento e no andamento das políticas internas e tal. Era uma turma realmente muito unida, né? Tanto é que, assim, até hoje eu estou com 31 anos, até hoje toda a turma se reencontra, pelo menos uma vez por ano, num sítio de dos pais de um desses alunos aqui. E tive agora a oportunidade de retornar à creche, tanto tempo depois, com a entrada do meu filho para a creche central. E então, reviver isso, né, não só de uma situação momentânea, mas agora, na verdade, no dia a dia, né, todos os dias com meu filho estando aqui, isso tem trazido uma série de situações interessantes para a gente. Porque, de fato, eu fui vendo as salas onde a gente tinha todas as brincadeiras, as dinâmicas, né? Aulas de sono, era engraçado, mas tinha aula de sono, né? Que ensinava a gente a dormir, a respirar. E ela falava assim pra gente, falou, olha, deita, respira, ensinava a respirar e tal, e procura a luz verde, fecha o olho e tenta encontrar a luz verde. Era assim que era a aula dela. E eu acho que a gente tinha que cumprir, talvez, não me lembro exatamente, mas coisa de 20, 30 minutos ali era um martírio, porque todo mundo queria voltar para o parquinho. As creches eram vistas não como um ambiente de educação, mas como um ambiente de um depósito. As mães chegavam lá, colocavam as crianças, brincou, comeu, né? E essa creche já foi... A ideia primordial era a educação. Começou com a educação nossa, né, enquanto funcionário, e a educação das pessoas. Não tinham só pessoas do magistério, da pedagogia,
tinham artistas, né? Tinham pessoas que trabalhavam, que estudavam na ECA, na matemática, né? Na história, nas ciências sociais. Isso ajudava nessa mistura, de não ficar uma coisa muito assim, quadradinha, né? Sempre tinha algo inusitado que pudesse acontecer. E de ver as crianças experimentando, né? Participando de situações novas, né? E vendo quanto que isso acrescentava, né? No seu conhecimento, na sua aprendizagem e na minha também. Tinha uma outra concepção de mundo, né? Eu era de uma religião X, né? Que tinha um encurtamento em algumas coisas, e quando eu cheguei eu levei um susto. Qual foi o meu susto? De ver as pessoas reivindicando, de ver as pessoas tendo liberdade de expressão. Afora isso, as crianças também, né? Então, assim, eu fiquei muito assustada, né, com essa forma como as pessoas se posicionavam na instituição. E eu, depois de 2 dias, achei que não voltaria mais. E chegou uma menina, nós trabalhávamos no módulo 1, de crianças menores. Eu estava trocando uma criança e o Léo estava do meu lado também. E essa menina tinha, por volta de 6 anos, ela adentra o banheiro e olha para mim e diz assim: "Você faz sexo?" Aí eu fiquei paralisada. "E faz sexo com ele?" Aí eu não aguentava. Eu falei, gente, eu não dou conta, né? Não sei nem como responder. E o Léo, muito descolado, disse assim: "Olha, nós não somos namorados, por isso que a gente não faz sexo", né? Então isso me marcou muito. Eu ficava pensando, como crianças tão pequenas, né, são capazes de se colocar desse jeito, dessa forma. E com o passar do tempo também eu fui entendendo um pouco mais o que estava por detrás disso. Então eu imaginava pela igreja, né, que o sujeito só tinha condições de desenhar se ele nascesse com isso. Eu acho que o que me tocou profundamente em buscar conhecer o trabalho de artes visuais na educação infantil, porque eu fui fruto das folhas mimeografadas. São folhas prontas, né, que a gente utiliza somente para pintar. E eu, na época, acreditava que isso era um trabalho de artes. Inclusive, a minha professora pegava os meus desenhos, minhas pinturas, né, e colocava no mural. Então, eu era sempre reconhecida. Eu fui descobrir, né, por volta de 8, 10 anos, que eu não sabia, na verdade, eu não tinha desenvolvido o desenho. E quando eu entrei na educação e fui lendo sobre isso e me encontrando com as crianças na creche, isso me encantou. Eu pensava comigo, eu quero contribuir de uma outra forma. Eu quero que as crianças possam, né, ter vez e voz, que elas possam se expressar, que elas possam colocar os seus sentimentos, mas também que elas possam dialogar com a cultura. E quando a gente ia aos museus, a gente colocava uma ênfase em relação a essa questão. Vamos ver como os artistas fazem, cada um tem o seu jeito, o seu estilo. E aí o desenho começou a explodir, vamos dizer assim, né? E aí eu percebia a importância da cultura e desse professor mediador, que ao mesmo tempo que o professor educa, ele se educa nesse processo. E para mim isso foi muito importante. Eu diria que eu não seria a mesma mulher, a mesma profissional, se eu não tivesse passado por essas experiências na rede, hoje conhecida como SAS. Nós, educadores, íamos para o museu para aprender arte, para não ficar só mostrando técnicas de pintura para criança, pinta com o dedo, pinta com esponjinha, né? Pronto. Esse estudo culminou numa exposição das obras das crianças no MAC, junto com o trabalho dos artistas. Então estavam lá as obras dos artistas e as obras das nossas crianças artistas também, né?
Aí nós convidamos os pais para irem nessa vernissagem, porque era uma coisa, né? Vamos todos lá, lindo, as crianças se arrumaram, nós nos arrumamos, os pais, tudo à noite, final da tarde para a noite, no MAC para ver a exposição. Aí a coisa mais linda que eu vi nesse momento foi uma mãe que chegou para mim e disse assim: eu sou funcionária aqui dessa universidade, trabalho como cozinheira e eu nunca pensei que nessa universidade tinha coisas tão bonitas. A mulher olhava a universidade pelo foco da cozinha só, mas não conhecia todas essas outras coisas que tem aqui, como o museu. E depois de um tempo, ela me disse que ela, sempre que podia, ela passava para ver as belezuras. Ela falava, para ver aquelas belezuras que vocês mostraram para mim. A minha mãe, ela era estudante aqui da Faculdade de Psicologia, meu pai era da Poli. Eu nasci quando eles ainda estavam estudando aqui na USP, eles eram bem novinhos. E a creche sempre, desde o início, tem um esquema da creche aberta, que eles chamam. Significa que os pais, principalmente agora, quando as crianças são muito pequenas, eles podem estar sempre vindo aqui, né, durante o período de aula mesmo. Não só eu vivia muito esse lugar, mas a minha mãe também vivia muito aqui, né? E ela sempre fala que isso era muito importante para ela, como uma mãe muito jovem, né? Ainda estudante, ela me teve com 21 anos. Eu achava que a creche tinha que ser aberta, que os pais tinham que entrar e fazer a passagem dos seus filhos para os trabalhadores que estavam aqui dentro com calma, com tranquilidade, fazer um processo de adaptação. E isto, apesar de hoje parecer assim tão óbvio, não havia. Em São Paulo você entregava as crianças no portão, você não entrava dentro das creches. Nas creches da prefeitura ou nas creches conveniadas, ninguém entrava. Foi uma briga, porque havia vozes discordantes, achavam que a entrada dos pais tumultuaria muito o nosso trabalho, e eu defendia que, pelo contrário, quanto mais aliados fossem os pais e quanto mais eles tivessem confiança no nosso trabalho, melhor a gente poderia trabalhar junto. Eu me senti meio deslocado, porque eu não conhecia a creche aqui dentro. Para mim, a creche era uma escolinha como se fosse uma salinha onde as crianças ficavam só lá dentro e não tinha mais nenhuma atividade, nada. Então foi muito interessante, né, quando eu consegui entrar aqui, ver o tamanho da creche aqui dentro, porque você entrar numa creche e ver que eles aproveitam de garrafa PET para fazer uma flor, isso me fez até ficar mais ligado nessa questão de meio ambiente, né? Então, isso era uma das coisas mais gostosas, né, da creche, né? A gente não só na entrada como na saída, a gente participava um pouco, né, não era só deixar as crianças na porta, né? Era entrar, ver um pouquinho, ficar um pouquinho, conversar um pouco com a professora. Da bruxa, porque a Maria tinha um monte de bichos, mortos que ficavam dentro de uns potes. Cantinhos da bruxa, né? E o que a Maria Cláudia fazia nesse cantinho? Experiências, essas coisas. Mas ela mesma, como é que ela aparecia nesse cantinho? Como uma bruxa. Como uma bruxa, né? Começou com a história de fazer coleção para trabalhar com matemática, né? E eu sou da área de ciências, eu sou bióloga da área de ciências e trabalho exatamente com a formação de professores e dos pedagogos. E aí, quando elas começaram a trabalhar com essa questão das coleções, eu cheguei para Maria Cláudia e para André e falei assim, olha, por que vocês não trabalham um pouquinho de ciências nisso também? Porque coleção é uma coisa tão importante para a área de ciências, né? Elas, ai Marta, mas ciências a gente tem medo, sei lá como é que é, trabalhar com ciência, conteúdo, conceito. Aí a gente conversou um pouquinho, deu umas sugestões, elas também tiveram altas ideias. Além de matemática,
entrou para ciências e as tampas viraram um trabalho artístico, a ideia da reciclagem, da ressignificação do lixo, né? Então foi um trabalho muito bonito. Aí depois eu incentivei elas a levar para um congresso que foi em Fortaleza, que inclusive eu levei elas, então elas tiveram a oportunidade de estar com as professoras num congresso, apresentando um trabalho que era delas, feito por elas, né? E elas eram sujeitos desse trabalho, né? Elas apresentaram no congresso, foram inclusive à praia em Fortaleza com as professoras, adoravam, né? Lembra disso? Né? E atualmente, então, elas estão publicando esse trabalho aí, que eu acho que é um trabalho que é um pouco o retrato aí, que eu acho que é de algumas das possibilidades que a creche pode desenvolver, né? Quando eu e Emílio e Matheus e Pedro estamos juntos, a gente brinca sem parar. Só na hora de ir embora que a gente fica chateado. Não é legal a hora de ir embora. Daí a gente tem que dizer tchau para os amigos, voltar para casa e daí brincar sozinho. Ter amigos é muito melhor do que brincar sozinho. Eu queria contar um dia que eu tava bem aqui na creche, nesse módulo, no módulo 2. Tava ali conversando com 2 amigas minhas e daí elas me falaram que tinha uma menina aqui que tava querendo ajuda. Ela tava num banco e tinha uma coisa quebrada. Eu fui lá conversar com ela e foi assim que surgiu uma minha melhor amiga daqui. Uma amiga que marcou minha vida. No módulo 3, a gente foi pra uma excursão bem longe. Eu acho que a gente foi meio que acampar. E a gente adorou, a gente ficou brincando o dia inteiro. Tinha escorregador de água, teve um dia que a gente foi à noite procurar milho pra fazer pipoca. A gente dormia de cama lado a lado. Se eu cair, ela me ajudava. Como que é o nome dela? Anitta. Você é amiga dela até hoje? Até hoje. A gente estabelece contato por e-mail e telefone. A amizade é uma coisa importante que a gente não pode ficar sem. Se eu brigo com uma amiga, eu tenho que pensar nessa amiga, porque a gente brigou. Tem que repensar o porquê a gente brigou. E se eu puder resolver, eu tenho que resolver. Porque a amizade é uma coisa muito importante para se perder. Calma, meu amor. Mesmo hoje, ela e a Anitta preservam essa amizade, elas vão uma na casa da outra e elas retomam, por mais que elas fiquem às vezes alguns meses sem se verem, parece que quando elas se reencontram, elas começam exatamente do mesmo lugar onde elas pararam, que para mim é isso mesmo, a amizade é uma coisa que ela existe, independente de onde estão essas duas pessoas. O amigo é aquele que você encontra e é como se você tivesse visto ele ontem. A gente pode falar da outra separação, que é essa de sair daqui. Então, quando as crianças saem daqui, é um momento de terminar uma história para começar outra, né? Agora, é um lugar mesmo que a gente sai com muitas saudades, mesmo quem trabalhou aqui. Eu sempre tive muitas saudades daqui, né? E quando eu volto, eu me sinto muito em casa, é muito interessante isso, assim, eu fico às vezes anos sem passar aqui, de repente eu passo e cumprimento as pessoas como se eu tivesse visto ontem, né? E muitas que eu nunca vi na vida, porque sempre está renovando, né? Então a creche tem essa vida muito grande, né? Porque a gente sempre brinca que trabalhar em creche, você nunca vai morrer de tédio, porque sempre está acontecendo alguma coisa, né? Desde o começo eu pensei que um psicólogo deveria estar presente cotidianamente, trabalhando junto com a equipe, não numa função clínica, mas como alguém que teria uma escuta privilegiada às relações que acontecem dentro da creche. Eu lembro bem que o dia que eu vim conhecer a creche, não tinha ninguém, ela não estava funcionando, não tinha nenhuma árvore no estacionamento, era um lugar árido. E eu disse para a Tuta, nossa, que lugar árido. Ela disse, um dia as árvores vão crescer. E eu não tinha a expectativa de ver essas árvores crescerem. Isso é uma coisa que é muito forte na minha cabeça. E aí agora, depois de 31 anos aqui, as árvores são enormes, frondosas e tal, e eu aqui estou.
O início foi muito difícil. Quem tem uma formação em saúde, entrar num lugar da educação é muito complicado. Você tem que ser carinhoso, mas ao mesmo tempo você tem que se afastar daquela situação para poder lidar com ela. Tem uma frase que eu falo que é assim para os funcionários: aqui ninguém é amigo de ninguém, né? A gente é companheiro de trabalho, né? E eu tive uma manifestação de solidariedade muito grande esse ano. E eu queria dizer isso para eles, né? Que eles foram muito amigos meus, né? Com o nascimento do meu neto, do meu primeiro neto, que tem uma doença importante, né? E eles foram muito bacanas, até no silêncio, que eu precisava de silêncio durante uns 3 dias. Eles foram silenciosos, me ajudaram muito. Então, eu vou ser muito grata para eles, para o resto da minha vida. Ele veio do hospital, teve alta no hospital e veio para a creche. Uma criança com refluxo, ele é drenado porque ele não tem a capacidade de tomar o leite pelo oral. E ele foi crescendo, e aí ele comia, mas ele tinha que comer, mastigar muito a comida. Ele vivia fugindo do só para vir na sala de enfermagem, ele vinha atrás da gente, né? Então ele foi aprendendo coisas, toda a creche, todo mundo conhecia aquela criança. Ele estava com 2 anos, quando ele estava em casa, com a mãe e os irmãos. E ele enfiou um pedaço de pão na boca e engasgou. Eles correram com ele para o hospital, mas ele entrou em coma. A mãe dele falou: então eu quero que a Sônia e o Pirueiro batize ele, porque ele não era batizado. Aí nós fomos e batizamos ele, eu e o Pirueiro, que ele amava. Ele falava: a Sônia é minha, sabe, assim, e falava do Pirueiro também, ele também é meu, era assim, uma criança, sabe. Então é uma coisa que marcou muito a minha vida mesmo. Você vê um projeto seu que fica de pé e você vê que ele vai sendo disseminado e ele já não é mais seu. Porque eu acho que isso que é bacana. É você ter uma ideia, e a partir do momento que você expressa ela, ela não